Tiago 1, a partir do primeiro verso. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Aqui já apresenta a realidade dessas pessoas. Eles são os crentes da dispersão, que se encontram na dispersão. Talvez você não saiba, mas a dispersão é um momento muito difícil para essas pessoas. Pedro escreve para o povo na dispersão. Agora a gente vê Tiago fazendo isso. O que é a dispersão? A diáspora é o período em que o povo de Deus foi sendo perseguido por causa da fé, para não serem mortos. Eles saem e largam tudo para trás. E mesmo aqueles que estão saindo e fugindo vão sendo mortos. E eles estão procurando um lugar onde eles podem viver, com as suas famílias, sem os seus pertences, sem a segurança que eles geraram na vida inteira. Eu creio que a gente tem uma noçãozinha do que significa isso, pensando na catástrofe que está acontecendo agora na vida daqueles alagados no Rio Grande do Sul. A vida daquelas pessoas. E a gente tem ouvido alguns relatos, não é verdade? E são relatos complicados. João, você podia ligar os spots para melhorar a claridade? Isso, obrigado. A gente pode olhar para aquela situação ali e ver aqueles testemunhos de pessoas que perderam tudo. De uma hora para outra, eles não têm tempo para ficar levando as coisas, porque eles vão viajar a pé. Então eles pegam um pouquinho de coisa, põem nas costas do filho, um pouquinho de coisa, põem nas suas costas, um pouquinho de coisa, põem nas costas da sua esposa e vão embora. É muito sofrimento. Eles fazem isso a pé. Eles fazem isso no meio da poeira, das estradas que naquela época eram perigosas, era lugar de salteadores. Então, é uma realidade difícil. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui no texto é que eles se encontram na dispersão. É para esse grupo que está vivendo essa ansiedade, essa dificuldade que a carta é escrita. Mas essas pessoas já estão em algum lugar. E ele manda a carta para essas pessoas que já se encontram em algum lugar. Ele diz: meus irmãos. E aqui, de novo, a gente tem alguma informação que é importante. Ele está mandando a carta para crentes. São crentes. Ele não está mandando a carta para incrédulos. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Semana passada, a gente falou sobre sofrimento. O apóstolo Paulo, aqui é Tiago. O apóstolo Paulo, ele dizia em Romanos capítulo 8, verso 18, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória de Deus, que será trazida, revelada a nós no futuro. E eu levei vocês a pensarem no sofrimento e a glória de Deus. Sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que Deus tem reservado. E o apóstolo Paulo estava falando isso porque é muito comum a gente fazer essa inversão. Nós ficamos tão focados no sofrimento e julgamos a glória para algo tão longe, tão distante, eu me preocupo com hoje ou agora, que eu deixo de pensar nas promessas de Deus e como Ele cuidou de mim até aqui, como Deus fiel. E o sofrimento é meu foco. É aqui que eu ponho meus olhos, é aqui que eu faço
a minha vida existir. É em cima do sofrimento, e aí vem todos os males do sofrimento. Foi isso que nós vimos semana passada. O apóstolo Paulo diz, olha, tem sofrimento sim. Só que eles são sofrimentos de agora. E eles passam. Mesmo que isso redunde em morte. Só que a morte para um cristão significa estar com Cristo. Mas nós vimos que o sofrimento para o incrédulo não passa. E a morte para ele é sofrimento eterno. Nós vimos essa diferença. E agora Tiago vem, depois da gente ouvir aquilo e ter que entender o que significa essa situação de colocar a glória de Deus no lugar certo na nossa vida, parar de ficar dando vazão ao sofrimento de forma exacerbada, a ponto de eu ficar doente, desequilibrado, a minha vida física, emocional e tudo mais perder o sentido. A gente viu que é muito difícil, mas eu tenho que entender isso, pela graça de Deus. Agora vem Tiago e diz, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Aí a gente chega e fala, Senhor amado, esse desafio parece que é pior do que o outro. É mais difícil que o outro. Não no sentido de pior, no sentido do pior. É no sentido de ser mais difícil. Aí ele traz a argumentação no verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé, ou seja, as provações, elas têm propósito, é provação da vossa fé. Uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ok, esse vai ser o nosso objetivo hoje, entender como olhar para o sofrimento, as provações, sem perder de vista a alegria de Deus. Porque a alegria do cristão não está na ausência de sofrimento. A alegria do cristão tem nome. Existe. E está no céu. E vive no nosso meio. Afeta a nossa alma. Preenche o nosso vazio. Restaura-nos depois de pecarmos e nos arrependermos. E o nome é Jesus. Vamos orar. Grande desafio nós temos, Pai, diante desse texto. E pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para estudar. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Quando você enfrenta problemas, momentos difíceis na vida, como um cristão, como é que você trata essa realidade? Você já teve uma vez que você passou por algum problema, é claro, nunca tinha passado por isso, e de repente você se descontrola, e alguém chega para você e fala assim, você não é crente não? Você não é crente não? Por quê? Você é um cristão e tendo essa reação? Qual que é a atitude nossa quando os planos que nós definimos, que nós pensamos, que nós elaboramos, a gente pensa nos possíveis dificuldades, nas possíveis soluções, faz o planejamento certinho, como a técnica exige. Eu, de vez em quando, nos meus aconselhamentos, eu sento com alguns indivíduos, às vezes casais, que nunca fizeram planejamento familiar. E isso é quase que 100%. Tem famílias que não sabem nem onde estão, nem para onde vão,
nem como vão e para que eles vão fazer aquilo. Sem planejamento. Aí eu sento e a gente faz aquele planejamento. E as coisas estão indo bem. Aí chega lá no meio do negócio, o trem enrola. Eu sou mineiro, vocês já viram o trem? O trem enrola. E aí tudo desmorona. Inclusive o meu conceito da graça de Deus e da bênção de Deus. E você diz, olha, eu perdi tanta coisa, perdi tempo. Eu perdi dinheiro. Eu perdi talvez um melhor da minha vida. Eu perdi um bocado de coisa. Eu já vi jovens que tiveram relacionamentos longos e depois esses relacionamentos não chegaram a casamento e eles dizem, perdi. Os problemas, eles são grandes ou são pequenos, mas são problemas. Se nós vivemos no mundo real, aqui no planeta Terra, em algum momento algo ruim pode acontecer. Essa é a realidade. Existe até mesmo uma lei chamada Lei de Murphy. Já ouviram falar? A Lei de Murphy é terrível. Tudo que pode dar errado, vai dar errado. E tem alguns indivíduos que dizem assim, para mim tudo é difícil. Já ouviram alguém dizer isso? Talvez você mesmo diga isso. Tudo para mim é difícil. Nossa, tudo que eu vou fazer é complicado. Parece que aquela pessoa, as coisas para ela são suaves. Suaves, e para mim não, é aquele negoção. Eu entro numa fila, aí eu vejo que a de lá está, olha, já está lá na frente, eu vou. A hora que eu vou, a de lá anda e essa para. Mas que coisa! É mais ou menos isso a lei de Murphy. As coisas não dão certo para mim. Então, a gente vive isso. E, de repente, eu acho que a lei de Murphy é verdadeira, sabe? Eu, sinceramente, acho. Eu não vou entrar muito na questão do autor, mas o autor aqui é o irmão de Jesus, um dos filhos de Maria. É o escravo de Deus, o servo do Senhor Jesus Cristo. Então, os historiadores, de uma maneira categórica, dizem que Tiago aqui é o irmão de Jesus. Pois bem, a carta está fazendo essa abordagem aqui. Quais foram os problemas que ocasionaram essa carta? Primeiro, esses crentes sofreram perseguição e o sofrimento de quem está sob perseguição. Eles eram judeus, creram no Senhor Jesus como Messias e foram inicialmente perseguidos pela comunidade que eles faziam parte. Eles eram judeus, então eles faziam parte da comunidade judaica. E por serem judeus, já eram socialmente evitados pela comunidade gentia também. Então os gentios não gostavam deles, porque eles eram judeus. Aí eles se convertem ao cristianismo, os judeus também não gostam deles. Então quem gosta deles? Quem gosta desses judeus convertidos? Ninguém. Então observa, a igreja, ser um cristão naquele período, era ser alguém odiado pelos grupos todos que haviam naquela época. Socialmente, eles estavam colocados de lado. Hoje, se tivessem essas leis que a gente tem hoje, eles iam entrar com muito recurso aí na justiça por causa da forma com que eram tratados. Eles foram expulsos das sinagogas. Eles não podiam ficar nas sinagogas. Porque apesar de serem judeus, eles haviam se convertido ao cristianismo.
Havia um favoritismo para os ricos. A carta vai tratar muito sobre isso. Eles tinham uma teologia da prosperidade, os judeus, que ensinava que riqueza é um sinal do favor de Deus. E eles argumentavam que a espiritualidade de um homem poderia ser julgado por sua riqueza. E os líderes, a liderança, eram os abençoados. Então, quem eram os líderes? Os ricos. Observe bem, olha que critério terrível. Havia falta de compromisso com as coisas. E é possível que o ensino da salvação pela fé tenha trazido uma teologia da fé fácil. Eu falei sobre isso há 3 estudos atrás, sobre fé fácil. Quando a gente evangeliza, a gente diz para as pessoas, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Foi o que foi dito para o carcereiro aquela vez, não foi? Creia e será salvo tu e tua casa. E a gente vê isso acontecendo. Quando a graça de Deus entra numa casa, através dessa pessoa, Deus vai trazendo outras pessoas. É a contaminação da graça, boa contaminação. Só que a fé para a salvação, ela traz também um bocado de dificuldade. Eu vou ter que enfrentar isso. E eu mesmo disse para vocês, o Senhor Jesus, quando Ele falou, olha, vocês têm que crer, mas vocês também têm que tomar a sua cruz a cada dia, e só assim você vai me seguir. Ou seja, sem tomar a sua cruz, você não segue. Então, ao evangelizar, você tem que dizer para a pessoa, você vai ter que tomar a sua cruz. E as pessoas não estavam com um compromisso tão cheio de vigor ou intensidade. Havia naquele grupo um certo orgulho. Os judeus tinham uma riqueza, uma herança espiritual muito grande no conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento. E esse conhecimento, quando não é equilibrado com amor e humildade, leva ao orgulho. A igreja presbiteriana, ela é uma igreja, pela graça de Deus, que preza muito pela fidelidade às Sagradas Escrituras. É uma igreja que forma os seus pastores, exige deles formação básica, para que eles possam estar à frente, para que eles possam ensinar a igreja e preparar outros. E isso é um privilégio, podem ter certeza disso. Mas corre-se muito risco disso. Por quê? Por causa do orgulho. Hoje na nossa igreja denominacional, poucos são os pastores que não têm o seu mestrado e o seu doutorado. Essa é a realidade da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. É ruim? Não. Mas corre-se o risco de ser ruim. E isso gerar orgulho. E de uma certa forma nós já estamos sendo taxados por isso no meio evangélico. Você que está na área acadêmica, você já deve estar ouvindo isso. Já ouviu isso? Já, né? Uhum. Os doutores da IPB. E vai por aí afora. Deixa eu perguntar para vocês. Bom, eu acho que está baixo, não sei se é porque eu estou sem retorno. Vocês estão ouvindo? Ok. Então eu acho que sou eu aqui, o som toda hora está variando. Quando que nós passamos por provações? Quando é que você passa por provação? Uhum. Então não tem um período específico?
circunstâncias, propósito específico de Deus. Eu determino? Não. Olha só no verso 1. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por provações. O texto diz quando você faz isso ou deixa de fazer aquilo? Não. Mas eu passo por dificuldade quando eu faço isso ou aquilo? E isso é errado? E aquilo também é errado? Não. Não necessariamente. Então, quando eu faço coisa errada, não necessariamente eu sofro por causa disso. Ah. Aham. Entendi. Sim. Foi exatamente o que nós dissemos. Então, a aprovação não está ligada ao fazer certo e errado. Mas aí eu fiz uma outra pergunta. A outra pergunta é: fazer o errado vai gerar provações, dificuldades para o indivíduo? Por quê? Consequências. Ok. Sabe como que a palavra de Deus chama isso? Maldição. Ou você recebe bênção, ou você recebe maldição. Vai lá em Deuteronômio para você ver. Você olha os mandamentos e Deus diz: quem vive à vontade de mim recebe bênção. Depois vem, quem quebra recebe. Então, provações sempre vão vir no propósito de Deus. Mas nesse texto ele está falando para crente. E ele está mostrando para nós sobre as provações que nós vivemos na vida, que Deus tem colocado na nossa vida com um propósito. Então ele está falando de algo específico aqui para o crente. Não, não é maldição. Não é maldição. Tiago não está dizendo aqui que nós poderemos ou não encontrar provação algum dia. O que ele diz aqui é que nós teremos momentos difíceis. Tudo que se segue é baseado nessa proposição. O que Tiago está dizendo é: vai ter momentos difíceis na sua vida. Nós devemos lembrar disso sempre. Jesus prometeu que no mundo nós teríamos tribulações. Jesus diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Isso aí eu resolvo, porque eu já venci tudo. Então, em momento algum, você vai encontrar esse triunfalismo que muitas vezes é pregado por aí e que faz o indivíduo, na hora do problema, se decepcionar com Deus. E não é incomum as pessoas ficarem decepcionadas com Deus. E na hora da tribulação, da angústia profunda, elas se afastam de Deus. Ela fala que Deus não é justo. A pessoa, ela diz que Deus não podia ter feito isso. Que Deus tinha que ter curado, abençoado, protegido, salvado, livrado. N coisas. Por quê? Porque eu não consigo perceber que é Deus quem conduz tudo isso. Observe que Deus tem propósitos. Aqui é muito claro. Tenha bom ânimo.
E o bom ânimo é, eu entendo que eu vou passar por aflições. Não trate a aflição, as dificuldades da vida, que certamente foi Deus que permitiu, como algo que te afaste de Deus. A mensagem que eu falei agora mesmo para vocês é uma mensagem muito frequente. Cristão que é cristão não passa por tribulação. A igreja fica cheia de pessoas que estão sorrindo por fora, mas que estão sofrendo por dentro. Porque ela vive no meio onde ela não pode compartilhar as suas angústias. Ali dentro todo mundo está sorrindo, todo mundo está pulando, todo mundo está alegre, todo mundo... Aí você fala, nossa, que lugar perfeito. É o lugar. Porque a hora que essas pessoas saem, chegam nas suas casas, elas choram, elas brigam, elas gritam, elas se desesperam. Por quê? Porque essa é a realidade. É o que Tiago está dizendo aqui. Tende, por motivo de alegria, passardes por aflições. É o que o Senhor Jesus diz em João 16. No mundo vocês vão passar por aflições. Entendem isso? Mas a gente acostumou a dizer, como você está? Tudo bem, né? Se você chegar aqui na beiradinha aqui e fizer uma pergunta para mim, para quem está dando a aula hoje, né? Eu estou dando a aula para vocês, certo? Vem cá, irmãzinha, vem aqui. Por favor. É a aula, pode ficar tranquila. Pergunta para todo mundo ouvir, como eu estou? Com muita dor. Pode sentar. Obrigado. A Kátia ouviu isso lá em casa. Eu estou custando a ficar em pé aqui. Vocês estão vendo que eu estou apoiando sempre. Eu estou com muita dor aqui. O César depois vai ter que me ajudar. Eu não estou aguentando. Muita dor. E vocês sabem que eu tenho enxaqueca crônica. Domingo passado, tanto na escola dominical quanto no culto, eu preguei com enxaqueca. Mas o que normalmente a gente responde para os outros? E aí, pastor, tudo bem? Supimpa. Ei, supimpa faz tempo, hein? Deus tenha misericórdia. Tem hora que eu me entrego. Vocês viram que ela assustou a hora que ela veio aqui e fez a pergunta e eu fui sincero com ela? Porque não é o comum. Porque certas dores, certas angústias, certas dificuldades, certas aflições, sejam elas quais forem, a gente tem o hábito de maquiar. E a gente acaba não sendo tratado. No aconselhamento, a gente precisa desnudar a pessoa. A primeira coisa é quebrar a parede. É necessário que a pessoa chegue diante daquele que está ajudando e ela quebre a parede. Eu não tenho como quebrar a parede. Eu tenho como ficar falando nos cantinhos, falando, e aí? E essa coisa? E aquela coisa? E nessa situação? E na outra situação? E a gente vê claramente que a pessoa está mentindo. Que ela está superficial. E aí vem na semana seguinte, e você vai entrando, pegando depois um pedacinho aqui, até que cai tudo. E aí você vê a pessoa desmoronando. Não é só a parede, a pessoa desmorona. Nós vivemos no mundo da aparência. Deus está dizendo, olha, existe realidade. Sofrimento é realidade. Provação é realidade. E eu preciso entender essas coisas. Isso que foi dito por Tiago não foi para desencorajar as pessoas. Tiago não estava tentando transformar um pessimista.
E nós sempre devemos lembrar de que os maus tempos estarão sempre chegando. E sendo assim, eu e você, todos nós devemos estar sempre preparados para enfrentar dificuldades. Mas mesmo assim, existem coisas que a gente não prepara. Porque são coisas inéditas. Então, o que nós devemos fazer quando o tempo difícil chega? Ou os tempos difíceis chegarem? Tiago diz, você tem que ter isso como motivo de toda alegria. Espera aí, existe um paradoxo aqui. Eu estou com o olho cheio de lágrima, mas eu tenho que ter alegria. Tiago, ele está olhando o mundo através de um óculos realista. Ele não está negando que existe problema real, ou que eles realmente machucam. Pelo contrário, ele sabe que o problema é real, e ele sabe que o problema machuca. Ele não está dizendo que os maus momentos são divertidos. Em momento algum. Ele não diz que o sofrimento é alegre. Ele não nos diz que nós devemos desfrutar do momento da angústia, da aflição, da provação, do sofrimento. Ele não está dizendo isso. Ele não diz para você sorrir e suportar ou tentar ignorar a dor ou louvar ao Senhor de qualquer maneira. O que ele está dizendo é, tende por motivo de toda alegria. Nós devemos avaliar nossas circunstâncias adversas, observar e perceber, e considerar o resultado como boa, segundo Deus, e não segundo eu. E aí a gente reporta Romanos capítulo 8, verso 18, semana passada, onde o texto diz, olha, apesar de todo sofrimento, eles não podem ser comparados para a vida de um servo de Deus com a glória eterna. Como nós vamos fazer isso? Como é que eu posso olhar para o problema que nos cerca e considerá-lo toda alegria? É apenas olhando além do problema para ver o seu resultado. Eu preciso olhar além. E Jesus é o exemplo perfeito. Eu preciso olhar além. Eu creio que se alguém olhou além de maneira perfeita, foi Jesus. Ele é o nosso exemplo. Se alguém já viu diante de uma situação difícil, lá na frente, foi Jesus quando ele estava diante da cruz. A cruz para ele não foi final. Passou. Ele chegou ao ponto de orar para que ele fosse libertado do sofrimento que ele estava pronto a sofrer. Porque ele sabia do sofrimento. Ele fala que o cálice, a sua morte, poderia passar. Mas quando ficou evidente que era da vontade do Pai que ele fosse para a cruz, qual foi a atitude do Senhor Jesus? Ele não resmungou sobre o sacrifício cruento, cheio de sangue, que foi entregue para ele viver. Não, ele se entregou à miséria. Se é miséria, Senhor, é a miséria que eu vou viver. Vamos abrir Hebreus capítulo 12, verso 2. Diz assim a Escritura: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual em troca da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Jesus desprezou a vergonha da cruz. Ele estava sofrendo. Ele desprezou as cuspidas no rosto. Ele estava recebendo. Ele desprezou as chibatas. Ele as levou. Ele desprezou a coroa de espinhos. Muito obrigado, irmão. Ele desprezou a coroa de espinhos. Ela estava na cabeça. Ele desprezou os palavrões que lhe foram ditos, as difamações, as desonras que foram proferidas. Todas elas chegaram até ele. Mas o que tinha na frente, diante dos seus olhos, era a alegria de fazer aquilo que ele sabia que era a vontade do Pai. E ele alcançando a cada passo o propósito. E o propósito era a cruz, para que através dela ele morresse a nossa morte e nós fôssemos salvos. Era demonstrar o amor e nos ensinar o amor. Era mostrar que aquele momento, o choro, a lágrima de sangue do Getsêmani, qualquer uma dessas coisas, por mais que o sofrimento estivesse ali, havia alegria de saber que Deus tinha propósito nisso. Deus não havia abandonado. Jesus considerou a cruz com toda alegria, por causa dos resultados futuros que ela traria. Ele poderia se aproximar do seu tempo de provação com alegria por causa dos resultados. Eu só entendo isso, por exemplo, para Paulo, quando ele diz assim, olha, estou aqui, estou preso, esse lugar é úmido, esse lugar é horrível, eu tenho um peso amarrado ao meu pé, prisioneiro, uma corrente, eu tenho um soldado na minha frente 24 horas por dia. Eu falo de Jesus, aí eles vão se convertendo. Isso é um privilégio, mas é uma situação ruim. Eu sinto frio porque é úmido aqui. Mina a água. Ele diz, eu já estou sonhando com a morte. Eu já estou imaginando a morte, porque a morte para mim é lucro. Ele já está olhando lá na frente. Se Deus me levar, se esse sofrimento for um sofrimento final, e o final é morte, então o Senhor pode fazer. Mas se eu tiver que viver aqui, eu vou continuar vivendo o que eu creio. Eu vivo para Cristo. Se nós quisermos considerar nossas provações como alegria, toda alegria, nós temos que fazer a mesma coisa. Nós devemos olhar além das provações atuais, para ver se Deus planejou os resultados futuros dessas provações. Isso nos leva ao próximo ponto que o texto traz. A razão para esse teste. Ele diz, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Agora mesmo eu falei, qual é a tendência do indivíduo que se frustra? Ele faz o planejamento e no meio do planejamento surge um porém. Eu não esperava e acontece. Muda radicalmente a minha vida uma hora para outra. É o que acontece. Qual é a tendência? Desanimar, fugir de Deus, não querer orar, não vou ler a Bíblia, deitar na cama, não querer sair da cama, ficar doente emocionalmente,
depois somatiza, depois isso, depois aquilo. Gente, isso é uma tendência do coração humano, quando ele perde alguma coisa que ele planejou, que ele desejou. Tudo isso é sincero, tudo isso é verdadeiro. Como o sofrimento não deu certo, deu ruim. A tendência não é perseverança. Vou continuar minha vida, vou continuar crendo, vou continuar louvando a Deus, vou continuar servindo a Deus, vou continuar buscando a graça de Deus, porque eu preciso agora mais do que nunca, porque a minha fé nesse momento, ela está sendo provada. Não é só o problema de estar doente ou de ter perdido uma companhia de alguém que eu amo. Não é isso ou não é aquilo. O mais importante é eu entender que no meio de toda essa aprovação, existe a aprovação da minha fé. Como é que você reage diante disso tudo? O texto diz, olha, se você passa por tudo isso, tendo a sua fé confirmada, isso produz perseverança. Nós vivemos num mundo onde não existe perseverança. Por que existe tanto divórcio? Há poucos anos atrás, o percentual era quase 50% dos casais que se casavam, divorciavam. Quase. Hoje passa de 50%. É desesperador. É desesperador. E não é só entre casais incrédulos. Eu vi essa pesquisa nos Estados Unidos, não no Brasil. Mas no Brasil também o percentual é altíssimo. As provações, elas acontecem por uma razão. Os maus momentos não são um fim em si mesmo. Eles são projetados para produzir algo em nossas vidas. O teste da nossa fé produz perseverança. Perseverança é uma qualidade da continuação, da continuidade. Eu não paro a minha vida porque algo não deu certo. Eu não paro a minha fé e deixo Deus de lado porque algo deu errado. Eu não paro de crer porque algo deu errado. Perseverança é uma qualidade do cristão maduro. E se você quer testar se alguém é maduro, olha se esse indivíduo é perseverante. Porque uma das características da imaturidade é a ausência de perseverança. Tranquilo. Aquele indivíduo que fica boiando o tempo inteiro para lá, para cá. Esse indivíduo é imaturo. Ele não consegue ver os propósitos de Deus na onde ele vive. Com quem ele vive. Nos projetos que Deus tem para a vida dele. O imaturo é aquele que desiste cedo. Alguns pais ficam desesperados quando eles vão ensinar a tarefa para os filhos. A gente já teve essa experiência, né? Alguns de vocês estão tendo isso aí com criança pequena. Apesar de que eu acho que tem pais de criança pequena. É difícil, não é? Eita, nós. Aí eles estão lá fazendo a lição, eles querem alguma coisa para divertir eles enquanto a tarefa. Aí você diz, não, agora é a tarefa. É assim? Não é? Deus tem misericórdia. Ele quer que deixe a televisão ligada, ou ele quer o celular para alguma coisa. Aí você fala, não, é isso. Ele quer alguma coisa externa. Ele não tem perseverança, porque ele é imaturo.
Eu não posso ensinar em sala de aula perseverança. Perseverança você não ensina em sala de aula. Eu não posso pregar um sermão sobre perseverança e dizer, agora vocês têm perseverança, vocês têm essa qualidade do Espírito Santo na sua vida, porque eu ensinei para vocês como ser perseverante. Não tem. Não tem como ensinar a ser perseverante, porque perseverança é fruto do Espírito. Eu aprendo com Deus, que me dá a vida, que me torna perseverante. Eu ouvi alguém falando sobre a sua vida pessoal. E ao falar da sua vida pessoal, disse que viveu a vida numa caixinha trancada. E é uma pessoa já de idade. Não viveu o mundo, não conhece a realidade das pessoas. Foi uma coisa muito estranha ouvir. Mas é uma realidade. Existem pessoas assim. A perseverança só vem através das provações. Vou repetir. A perseverança vem somente através das provações. E as provações são diárias. Grandes ou pequenas. E por isso a gente fica perguntando, por que eu tenho que passar por isso? Porque simplesmente eu não posso ir embora, sair daqui. Até quando, Senhor? Davi fala mesmo. Salmo 13, obrigado. Jesus dá, através do seu irmão, a resposta aqui. Verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando um crente persevera em meio às várias tribulações do dia, todo dia, todos os dias tem. Eu sou perseverante na fé, na qualidade de vida, nos compromissos, nos meus princípios, na vida com o Senhor. Eu sou perseverante nos compromissos que eu tenho com os outros, e tudo. Ora, essa perseverança, ela tem ação plena. E quando ela tem ação plena, eu estou aperfeiçoado. Eu sou reconhecido como uma pessoa íntegra. Eu não sou deficiente, eu sou eficaz. A perseverança é algo importante para o meu crescimento. Qual é o resultado final do processo? Não é o resultado parcial, é o final. Perfeitos e completos. Deus tem misericórdia, eu tenho 60, vou fazer 62 anos. Eu estou longe disso. E vou te dizer, já sofri um bocado de paulada na cabeça. Em várias áreas. Ou seja, esse texto se aplica à minha vida. E vai ser aplicado até o último momento. A nossa vida é um caminho doloroso a seguir. Por quê? Porque nós temos que voltar e fazer as mesmas tentativas, os mesmos testes, sem nenhum benefício duradouro. Em vez de considerar tudo alegria, nós tendemos a considerar tudo como uma vida árdua e difícil. O que Deus diz aqui é, considere como alegria o passar por tribulações. Porque no meio da tribulação, Deus está te aperfeiçoando, Deus está te abençoando, Deus está te tornando uma pessoa melhor. Ô Senhor, deixa eu ver o que o Senhor está querendo aperfeiçoar em mim, no meio disso tudo. Perguntas finais, conclusão. Você está disposto a deixar de ser criança para crescer com seus problemas?
Essa é a pergunta. Eventualmente, no atendimento pastoral, a gente vê pessoas velhas, cabeça branca, são crianças. Vivem o evangelho no meio do cristianismo, mas não cresceram. Tiveram problemas, mas não aproveitaram os problemas para aprender. Você está pronto para começar a se beneficiar dos seus problemas? Se você não cresceu, agora vai começar a aprender. Você está disposto e quer viver com alegria vindo da fé em Deus diante dos seus problemas? Se você fizer isso, existe uma coisa que você vai precisar. E essa coisa se chama sabedoria. Olha para o texto de Tiago. Verso 5. 1:5. A partir desse verso, sobre que tema Tiago vai falar? Qual é o tema? Sabedoria. Não foi à toa que Tiago parou de falar disso e começou a falar de... Eu só vou conseguir ter alegria em todas as provações. Para me tornar uma pessoa madura e deixar de ser criança, se eu tiver na minha vida, na minha mente, no meu coração, a verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus. Por isso que o aconselhamento, ele tem que ser um aconselhamento qual? Fala alto, irmã. Bíblico. Sabe o que cura as pessoas? A palavra de Deus. Aprende a buscar no lugar certo. Aprende a buscar soluções para as provações, para as angústias em Deus. Na palavra de Deus. As pessoas têm buscado auxílio para suas angústias, para suas depressões, para suas ansiedades, em todo lugar. Mas não buscam em Deus e na palavra de Deus. E naqueles que têm estudado e se esmerado por se preparar para te ensinar a buscar quais são os seus problemas, diagnosticar os seus problemas e abrir a Escritura e dizer, olha, esse é o seu problema e essa é a solução que Deus te traz. É hora de deixar de ser criança para se tornar adulto. A técnica que dá certo é a Escritura. Cuidado, porque você pode estar procurando no lugar errado. Leia a continuidade do texto a partir do verso 5. Em casa. E vocês vão ter um pouquinho mais de resposta a tudo isso que nós vimos até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque tratamos um pouquinho mais sobre o sofrimento e as provações. Coisas que nos perturbam, nos angustia, traz dor, ansiedade. Mas eu quero, junto com os meus irmãos, entender que devemos ter alegria no Senhor, perseverança no Senhor sempre, para que possamos, ó Deus, ser maduros. Ó Deus, nos aperfeiçoa para que sejamos suficientes para, no meio da maturidade, abençoar outras pessoas. Em primeiro lugar, as pessoas que amamos. Em nome de Jesus nós oramos.